Olá, meu nome é Wilson, eu sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e esse é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de estudos que nós estamos fazendo para poder explicar um pouquinho o que cada livro da Bíblia se propõe a tratar, alguns temas básicos, uma estrutura básica para poder entender o livro. E esse é o nosso objetivo então com esses vídeos. Quando você assiste um desses vídeos, a nossa expectativa é que você possa compreender o que cada livro da Bíblia está falando, e nossa expectativa é que então a sua compreensão ao ler a Bíblia ela seja um pouco mais facilitada através desse vídeo. Mas acima disso, quando nós realizamos essa série de estudos, a expectativa é de que você que está assistindo esse vídeo agora possa de uma maneira muito especial ser tocado por Deus. Antes da gravação de cada vídeo, eu tenho orado por você que está assistindo o vídeo, para que Deus fale ao seu coração. Porque a nossa intenção aqui não é transmitir apenas informação. Antes nós desejamos que você seja profundamente tocado por Deus e que Deus fale ao seu coração. Então a nossa dica é, depois de assistir esse vídeo, vai para a Bíblia, verifica se tudo que nós falamos está lá e abra o seu coração para aquilo que o texto bíblico vai te falar. Aqui nós estamos apenas te encorajando, colocando você em contato com Deus, e aí então o que vai resultar deste encontro entre você e Deus, eu tenho certeza que vai ser algo tremendo, algo transformador na sua vida. O livro que a gente vai falar hoje, esse estudo de hoje, é um livro que gerou muita polêmica quando ele foi se debater se ele deveria ou não estar na Bíblia, porque o livro que nós vamos falar hoje é o único livro da Bíblia que não contém o nome de Deus. E por isso, quando foram compilar os livros do Antigo Testamento, a pergunta era: será que um livro que não contém o nome de Deus pode estar na Bíblia Sagrada? Porém, quando você começa a ler esse livro, você vai perceber que Deus está presente a todo momento, mesmo que o seu nome não seja mencionado. Nós vamos hoje estudar o livro de Esther, e no original leva o nome dessa personagem, Esther. Nós não temos muitas informações sobre quem escreveu nem quando escreveu. A tradição diz que foi Mordecai que escreveu, ou em algumas traduções o nome ao invés de aparecer Mordecai aparece Mardoqueu. Isso pelo ano, entre o ano de 460 e 350 a.C. O livro de Esther, quando a gente começa a ler esse livro de Esther, fica muito claro para nós alguns propósitos, mas o principal talvez é esclarecer para nós a origem da festa de Purim, uma das principais festividades judaicas, uma festa que nos relembra, que Deus nos mostra Deus demonstrando seu cuidado e provisão pelo seu povo, mesmo nos momentos mais improváveis. O livro de Esther nos mostra uma história de circunstâncias que pareciam ser irreversíveis, mas que no final da história Deus vai manifestar seu poder, sua graça, seu cuidado pelo seu povo. Por isso, para facilitar a nossa compreensão do livro de Esther, uma palavra que me ajuda a entender esse livro é a palavra providência. Eu resumiria todo o livro de Esther, esses 10 capítulos, em uma única palavra: providência. A base, para mim, o versículo base de todo o livro de Esther é Esther capítulo 4, versículo 14. Quando Mardoqueu vai se apresentar à sua prima Esther, a gente vai falar daqui a pouquinho disso, e pedir para que ela interceda junto ao rei, e Mardoqueu fala para ela as seguintes palavras: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, Esther 4,14, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte, e preste atenção nisso, outra parte, para os judeus, mas você e sua família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para este momento que você chegou à posição de rainha. O livro de Esther vai nos mostrar como que Deus organiza a história, como Deus às vezes parece estar agindo nos bastidores da história humana, o que nós chamamos na teologia de soberania, Deus agindo através de sua soberania. Praticamente a estrutura
do livro de Esther, para que a gente possa entender, seriam as divisões dos capítulos. Não tem muito o que se acrescentar sobre isso. O livro começa contando a história de um casal, o rei Xerxes e a rainha Vasti, e esse casal, aparentemente vivendo a sua vida conjugal, o rei Xerxes decide fazer um grande banquete para celebrar o seu poder, a sua grandeza e tudo mais. E aí ele, em um dado momento da festa, bebeu demais, ficou bêbado, e ele queria exibir a rainha Vasti para os convidados de como ela era bela. Ele já tinha exibido todo o seu reino, toda a sua riqueza, e agora chegou a hora de apresentar a sua rainha. Só que a rainha Vasti não queria ser exibida como um dos troféus do rei Xerxes, então ela se recusa a comparecer na presença do rei. E isso causa uma grande comoção na liderança do governo, porque os homens da corte dizem: rei, você precisa tomar uma providência, porque se a rainha tem essa postura, todas as outras mulheres do reino também vão ter, e aí os homens vão perder o respeito de suas esposas, então o rei tem que dar o exemplo. E aí, por conta dessa situação, o rei decide afastar Vasti do cargo de rainha. Ele se divorcia dela, ele rompe o matrimônio com ela. Chegamos no capítulo 2 de Esther, então, o rei agora solteiro, podemos dizer assim, à procura de uma nova esposa, e aí é lançado um concurso para as mais belas jovens do reino que iriam se candidatar ao cargo de rainha, a ser essa nova esposa do rei Xerxes. E uma dessas candidatas, ironicamente, é uma escrava, é uma moça, uma jovem, que foi capturada num cenário de guerra. A jovem Esther havia sido capturada e estava vivendo naquele reino, porque ter sido o seu reino, o reino de Esther, o reino de Israel foi derrotado, e aí, como conquista de guerra, levaram alguns prisioneiros para a Pérsia. Dentre esses prisioneiros, Esther. E aí Esther, por orientação do seu tio Mardoqueu, ou Mordecai, são nomes da mesma pessoa, por orientação do seu tio Mardoqueu, ele orienta que Esther se candidatasse nesse concurso, entrasse nesse concurso da mais bela jovem candidata à nova rainha. E ela vai participar então desse concurso. Esther vai participar desse concurso, vai se candidatar, né, a ser a nova rainha, mas ela não revela que ela é de origem judaica, de que ela fazia parte do povo de Israel que havia sido derrotado em guerra. Então ela entra para o concurso e ela começa a ser preparada, tem todo um tratamento de beleza para ela e tudo mais. E dentre tantas candidatas, por novamente ironia, o rei escolhe justamente Esther para se tornar a sua rainha. Então no capítulo 2 nós temos dois episódios importantíssimos para essa trama do livro de Esther. O primeiro é que Esther chega a ser rainha, e segundo que o seu tio Mardoqueu, ele está na porta do palácio e ele ouve duas pessoas da corte conspirando contra o rei, que iam matar o rei. E aí então o Mardoqueu denuncia essa conspiração, e isso é registrado na história do rei, que Mardoqueu um dia poupou a vida do rei, conseguiu comunicar essa conspiração contra o rei. O livro avança e chegamos no capítulo 3 e surge um personagem novo, Amã, um homem que começa a pegar uma birra, uma implicação com os judeus por conta de Mardoqueu, porque Amã era um homem de alta posição naquele governo, e ele, por onde ele passava, todas as pessoas se prostravam em honrarias a ele, menos Mardoqueu, porque Mardoqueu tinha este valor de só se prostrar diante de Deus, de reverenciar apenas Deus. E Amã começa a ficar indignado com isso, e não apenas com Mardoqueu, mas quem Mardoqueu representa.
Amã começa a ficar indignado com Mardoqueu e com todos os judeus. E aí então ele começa a tramar e começa a pensar em dar fim à vida dos judeus. Até que ele bola um plano, ele chega diante do rei com uma proposta de decreto de que todos os judeus do reino pudessem ser executados. E para o rei tanto faz como tanto fez, porque os judeus era um povo que foi vencido numa determinada guerra, então é indiferente se aquele povo acabasse de ser exterminado. No livro de Esther, o povo de Deus está por um fio de ser exterminado da história da humanidade. E olha como que é interessante isso, guarde isso, que isso é muito importante. Quando Mardoqueu, tio de Esther, fica sabendo do plano de Amã, deste decreto, dessa autorização do rei para executar os judeus, entramos no capítulo 4, com Mardoqueu pedindo então que Esther, agora rainha, se dirigisse ao rei, seu marido, o rei Xerxes, e pedisse que o rei revertesse esse decreto, alguma coisa do tipo. Só que naquele reino tinha-se uma prática, uma ordem, de que só poderia comparecer diante do rei quem o rei chamasse. E fazia mais de um mês que o rei não chamava Esther à sua presença. E Esther disse isso: se eu for até a presença do rei sem que ele tenha me chamado, ele pode me matar. E aí Mardoqueu diz: mas se você não for, vai surgir socorro de um outro lugar. Mardoqueu não cita aqui o nome de Deus, mas evidentemente ele está falando de que Deus traria algum outro tipo de provisão, de providência para socorrer seu povo. E aí esse versículo fantástico dessa fala de Mardoqueu: Esther, será que você não chegou ao posto de rainha, de escrava a rainha, justamente para este momento, para ser instrumento na mão de Deus para a preservação da vida? E aí então entramos no capítulo 5 de Esther, onde Esther ela jejua e ela ora junto com todo o povo para fazer um pedido para o rei. Ela simplesmente diz: rei, eu queria que você e Amã fossem um jantar que eu fosse preparar. Apenas isso. Enquanto então está sendo preparado esse jantar, acontece aí no prazo de um dia, entramos num capítulo 6 que parece que tem uma história que cruza no meio desse jantar. Porque o rei um dia não consegue dormir, no capítulo 6, e aí ele pede: vocês podem me ler, por favor, as histórias do meu reino? E os cronistas começam a ler as histórias do reino e citam aquela história da conspiração que Mardoqueu denunciou. E o rei pergunta: mas o que foi feito para Mardoqueu? Como é que honraram Mardoqueu? E lá nos registros dizia: bom, Mardoqueu não recebeu honraria nenhuma. Então, nesse momento, Amã está entrando no palácio para pedir autorização para executar Mardoqueu. E quando Amã chega, o rei fala: Amã, deixa eu te fazer uma pergunta. O que eu, rei, deveria fazer para o homem que eu gostaria de honrar? E Amã pensa: quem o rei vai querer honrar senão a mim, o principal homem de seu reino? E aí o Amã pinta todo um cenário. Ele diz: olha, rei, a pessoa a quem o senhor quer honrar deve vestir um manto real, usar o cavalo real, e alguém puxando esse cavalo dizendo: é isso que o rei faz com o homem que ele quer honrar. E aí o rei fala: muito bem, então eu queria que você fizesse exatamente isso que você falou, do jeito que você falou, para o judeu Mardoqueu. Olha que coisa fantástica. Amã está entrando diante do rei para pedir a morte de Mardoqueu, e o rei acaba ordenando que Amã honre Mardoqueu. E aqui começa uma reviravolta na história, porque a gente entra no capítulo 7 e o jantar acontece na casa de Esther, onde o plano de Amã é denunciado, e ela fala: olha, o Amã está querendo me matar. E o rei fala: como assim? Aí ela fala: eu sou judia e o Amã mandou matar todos os judeus. Só que ninguém sabia. Lembra que ela entrou no concurso de beleza? Ninguém sabia que ela era judia. E aí então a recompensa de Amã, a gente falou da recompensa de Mardoqueu no capítulo 6, né? A recompensa de Amã no capítulo 7 é que ele acaba morrendo na forca que ele preparou para matar Mardoqueu. Amã é exterminado, aquele que queria exterminar o povo de Deus acaba exterminado, mas ainda tinha um decreto real
que não podia ser revertido. Então, do capítulo 8 ao capítulo 9, nós vamos ver o rei lançando um outro decreto, dando autorização para que o povo se defendesse, que os judeus se defendessem. E aí esse decreto mostra todo o favor do rei para o povo de sua rainha Esther. E isso faz com que a tensão diminua e o temor aumente sobre aqueles que queriam acabar com o povo de Deus. A gente conclui essa história no capítulo 10 com Mardoqueu, mais uma vez sendo honrado e crescendo no governo do rei Xerxes. Essa é uma história fantástica, a história do livro de Esther. A gente vai inclusive realizar uma série de mensagens na nossa igreja, se assim Deus nos permitir, no mês de julho sobre este livro. Mas até que chegue em julho você poder nos acompanhar nessa série de mensagens, eu queria encerrar esse vídeo pensando que em algumas lições que nós tiramos quando nós lemos o livro de Esther. A primeira lição que nós tiramos, e que deve ser muito viva para nós essa lição, é de que Deus está presente e é soberano, mesmo quando nós não o percebemos. Quando você lê o livro de Esther, você vai perceber que aparentemente Deus não está se movendo, não está fazendo nada, mas Ele está mais presente do que qualquer pessoa pode mencionar. Deus está sempre presente, Ele é soberano e mesmo que as circunstâncias digam o contrário, nada pode mudar o agir e o mover de Deus. Nada pode impedir que Deus faça algo que Ele deseja fazer para beneficiar, para poupar, para trazer providência para o seu povo. Por isso, quando a gente lê o livro de Esther, a gente vai aprender que quando Deus parece estar longe, Ele está mais perto do que a gente imagina. E eu espero que isso seja uma lição viva para você também. Eu não sei se você agora, nesse momento, você tem essa sensação de estar sozinho, de estar sozinha, de achar que Deus te desamparou. Lê Esther e você vai ver que Deus continua te amando e se importando com você mais do que você pode imaginar. Entregue sua vida para Jesus, se arrependa dos seus pecados como este povo se arrependeu, o povo judeu se arrependeu e foi restaurado por Deus e tenha a sua vida restaurada pelo amor de Jesus. Jesus te ama muito e Ele quer trabalhar na sua vida. Você não está sozinho, Deus está com você. Esse é mais um vídeo então da série Conheça a Sua Bíblia. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilhe com alguém que precisa de uma mensagem de esperança. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para que você receba as nossas notificações. Conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você se conhece e também conhece o Deus que te ama e que quer fazer parte da sua vida, da sua história. Eu te vejo no nosso próximo vídeo de Jó em alguns dias. Até lá, que Jesus te abençoe. Tchau.